Olá, tudo bem? Seguindo aqui com a nossa sequência de episódios especiais falando sobre inteligência artificial, lembrando que a gente está marcando isso no tempo, hoje é dia 23 de novembro de 2024. Eu sou Hilário Vettori, estou conduzindo aqui esse papo, recebendo aqui convidados incríveis para a gente bater um papo sobre inteligência artificial, conectando agora 2 outros cursos da FEMA diferentes. Então agora a gente vai unir o conhecimento geral da inteligência artificial com os cursos de publicidade e propaganda e também de ciências contábeis. Então como que está isso acontecendo nesse espaço. Dentro desse projeto do nosso podcast Nova FEMA, vamos nos reunindo sempre com pessoas importantes nesse cenário de formação de conhecimento. Se você já é um fã da FEMA, deixe o seu like, já acompanhe o nosso canal no YouTube, se inscreva nas nossas redes sociais. Mas se você ainda não é um fã da FEMA e não conhece o nosso trabalho, fica mais um pouquinho. Tenho certeza que no final esse nosso conteúdo vai merecer o like e a inscrição também aqui no nosso canal do YouTube. Tenho certeza absoluta disso, porque os papos estão cada vez mais incríveis, tá? Recebo aqui então Juliano Kimura, professor Merlin, professora Vivi, que vão bater um papo aqui conosco. Mas eu não vou apresentá-los, prefiro que eles mesmos façam isso. Juliano, conta para o pessoal um pouquinho quem é você. Bom, pessoal, tá mais uma vez aqui com vocês, é uma grande honra. Eu sou Juliano Kimura, trabalhei em alguns grandes projetos como Facebook Brasil, falando principalmente sobre redes sociais e internet performance. A gente teve o reconhecimento de ter alguns prêmios de melhor agência de redes sociais, melhor performance e resultados no Social Media Week Awards, e receber a premiação no E-Awards também, que é um prêmio internacional. Então, trazer esse conhecimento somado com a inteligência artificial, pensando nas campanhas de marketing e ciências contábeis. É uma honra estar com vocês. Maravilhoso. Merlin, você pode dar sequência, meu irmão. Claro, vamos lá. Sou Luciano Merlin, professor aqui da instituição no curso de Ciências Contábeis. Além de professor, eu também sou empresário da área contábil. Tenho 2 empresas de contabilidade, a Nildin Gestão Contábil aqui de Assis. E esse ano a gente abriu uma caçulinha do grupo. Nós abrimos a Faciconte Contabilidade, que é uma contabilidade voltada à área digital na cidade de Londrina. Então eu tenho o lado acadêmico e o lado profissional aí que a gente bate bola. Maravilhoso. E Vivi, conta mais você. Boa tarde, é muito bom estar com vocês aqui. Eu sou Vivi, conhecida como Vivi do RH, estando na publicidade, né? Eu represento aqui um convite representando também a Coest, né, que é uma das agências aqui da região, onde eu atuei como atendimento e planejamento publicitário por quase 10 anos e tenho já alguns anos aí fazendo a parte de recursos humanos da agência, né? Então a gente tem explorado bastante aí as questões que a atualidade pede, né? É um prazer estar com vocês. Bacana, maravilhoso. Bom, hoje o nosso papo que eu já antecipei que é sobre inteligência artificial, né? Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, eu acho que o mais importante é para a gente pensar assim, o quanto que é que ela já entrou na vida de cada um de vocês, né? O Kimura vive isso, respira isso, se alimenta disso praticamente, né? Ele é uma parte da energia que movimenta a inteligência artificial, mas e vocês, meus amigos? Estão usando? Já tiveram alguma experiência? Foi boa? Como é que a gente pode marcar o nosso ponto zero de partida para esse papo? Posso? Vamos ver. Bom, na verdade eu tenho acompanhado a questão da inteligência artificial sob 2 óticas, né? Primeiro na questão do mercado publicitário, obviamente, do mercado da comunicação. A gente sabe do impacto disso nas questões do desempenho criativo, de performance, né? Questão de condição de trabalho mesmo e pelos próprios processos de RH, né? E se tratando de também ser um sistema aí que tem alguns processos e alguns inclusive bastante trabalhosos, né? A inteligência artificial tem um primeiro aspecto de vir mesmo para otimizar isso, né? Ajudar a gente ganhar tempo com algumas questões mais operacionais, mais repetitivas, né? Que vai pedir mesmo só aquele refinamento, assim, de quem tem já uma expertise nesses processos. Então, o meu contato tem sido esse. Acho que o grande desafio agora é a gente saber por onde começar, né? Para realmente tratar disso como fazendo parte mesmo da realidade da gente hoje, né? Exatamente. E Merlin, tá usando? Como é que é? Bom, eu tenho certeza que muitas coisas já estão acontecendo na inteligência artificial, a gente não está nem sabendo que isso acontece, com algumas ferramentas que a gente usa, com alguma coisa do nosso dia a dia. Profissionalmente, assim, a gente vê que na contabilidade as coisas estão acontecendo, mas ainda está num ritmo bem lento. Porque é uma dificuldade até a gente entender quando que realmente é inteligência artificial, principalmente nos softwares, nas ferramentas do mercado contábil, o que realmente está funcionando, ou o que é apenas uma estratégia de venda. Então é uma situação que às vezes a gente fica
na dúvida, né? Bom, isso realmente está embutido? Tem inteligência artificial ou é um argumento de venda e, na verdade, não tem nada de diferente do que já existia no passado? Mas algumas coisas que já existem no meio contábil, é o que a professora estava dizendo, que agiliza, facilita muitas situações repetitivas, situações de análise que são demoradas para se fazer. Hoje, alguns softwares que já estão disponíveis para a gente fazem isso numa velocidade muito grande. Então, isso já está no nosso dia a dia. A coisa já está inserida. Não, essa parte de... Tem coisa que é IA e a gente nem sabe, né, porque alguém já pensou antes para entregar isso aí. Sim, sim. Inclusive, essa fala do Merlin é bem legal, porque essa questão se é inteligência ou não, inclusive tem uma frase do Turing, que ele diz o seguinte: a inteligência artificial só vai ser considerada inteligência quando ela alcançar o nível de ser indistinguível entre o ser humano e a IA. Artificial. Porque aí você chega no nível de inteligência e, pelo que está previsto, segundo o Sam Altman, 2025 a gente já pode esperar a AGI, né, que é a inteligência artificial no nível geral, a nível humano, né? Então, a pergunta do professor Merlin é muito boa, porque se a gente considerar isso, ainda não estamos vivendo a inteligência artificial de fato. Quando você estreita, né, a definição da própria inteligência, você já começa a ver que ela ainda não chegou. Ela está aí na porta, mas ainda não chegou. Exato. Se você parar para pensar, a IA é uma criança de 2 anos. Ela nasceu o quê? Ano passado. Posta ao mercado, né, para que o mercado já possa usufruir disso, né, como ferramenta. De forma democrática, todo mundo tendo acesso. Isso, né? Foi no ano passado. Então, a exploração e até a experimentação da IA, se você partir de outubro do ano passado, eles anunciaram a ferramenta de agentes. Então, hoje, dentro do ChatGPT, todo mundo pode criar a sua própria IA personalizada com seus próprios documentos. E isso começa a se tornar interessante para o cotidiano, para a nossa vida, né? A gente teve uma experiência até não tão legal em relação a isso que você acabou de dizer. Porque quando nós abrimos a nossa unidade de Londrina, a gente queria abrir uma unidade mais digital e foi oferecido por uma das empresas de mercado que o nosso atendimento fosse integrado com o ChatGPT e tivesse uma IA ali. E a gente realmente colocou isso daí. Nós tivemos um problema que tivemos que voltar, dar um passo atrás e tirar. Sim. Porque a gente percebeu que as respostas estavam sendo incorretas. Sim. Porque ele ainda não estava, não tinha aprendido tudo. E algumas coisas tinham sido alteradas há pouco tempo e ele ainda estava dando uma informação atrasada. Isso aí foi uma experiência ruim que a gente teve esse ano. Mas acho que o desafio é esse. Hoje o ChatGPT ele não dá respostas tão precisas se você não conseguir treinar ele. E ele só vai ser treinado com dados e tempo mesmo, né, de uso. Porque quando você fala da IA, ela é generativa e pré-treinada, que é GPT. E se você pega ela crua, dá um parágrafo de instrução, basicamente ela pode responder qualquer coisa. Sim. No seu atendimento. Fica até claro ali uma certa tendência no tipo de resposta que veio, né? Exato. Conforme a resposta, perceber até a fonte, né? De onde que veio a informação. Para quem tem experiência, né? Que é uma das coisas que a gente precisa separar. A gente aqui já consegue fixar nessa nossa conversa que a IA ela vem para servir de ferramenta para a gente poder fazer coisas de um jeito diferente, automatizar processos, fazer as coisas de um jeito mais fácil para sobrar tempo para a gente fazer aquilo que só os humanos são capazes de fazer, né? Usar a criatividade num outro nível diferente da IA. Mas essas respostas, acho que parece uma necessidade do fornecedor da IA de entregar alguma coisa, né? Eu acho muito louco porque assim, a IA, quando a gente encara ela como ferramenta mesmo, na verdade, a gente tem que encarar ela como ferramenta. Porque a gente que está usando ela, a gente que tem que configurar ela, a gente tem que treinar ela, e muitas vezes o resultado final não é bom
porque a gente realmente está aprendendo a usar. Uhum. Né? Então a gente às vezes usa a próprio ChatGPT de um jeito meio errado. Rudimentar ainda, né? Muito rudimentar. A gente está com a impressão que a IA ela vai resolver o mundo. Aí você vai falar assim, ChatGPT, resolva para mim os problemas da humanidade. E ela vai dar uma resposta assertiva sobre isso. Né? E aí ela fala assim, não, o próprio problema da humanidade é o próprio ser humano. Não, calma. Então, aí... A função do guru nunca foi fácil, né? O ChatGPT não vai ser diferente. O guru acho que só funciona quando ele vem, dá uma dica e vai embora. Porque aí não dá tempo de você ainda voltar para perguntar para ele, né? Que aí se você, na hora que você vai procurar ele para tirar uma dúvida, ele já se foi. Uhum. Né? Então ele evaporou no meio desse contexto. Pois é, a ideia que a gente estava conversando em outros momentos aqui, até de backstage, de treinar uma IA, me pareceu muito importante, assim, né? Me fez até pensar, poxa, acho que talvez eu possa treinar a minha própria inteligência artificial dentro do meu contexto para fazer algumas atividades para mim. Aí, nesse caso, talvez seja muito interessante, dentro do escritório, treinar uma inteligência artificial para ter o perfil e trabalho que a sua equipe tem. Eu acho isso aí é bem bacana. Não sei a que ponto isso já existe, a que preço, né? A que custo isso hoje é possível. Porque, na verdade, essa que seria uma ideia, né, bacana, porque ele traz a personalidade da empresa, a personalidade do negócio, para você não ficar aquela questão fria como é o ChatGPT. Ele é frio. Para mim, assim, eu entendo como uma resposta fria, técnica. É isso, ponto. Mas você transformar a resposta para levar o nosso propósito, o nosso formato de atendimentos é uma coisa bem bacana. Agora, a questão que fica é a pergunta: qual o custo disso? Né? O nível que a gente está chegando hoje, se a gente parar para pensar, a gente teve o ChatGPT 3, ChatGPT 4, o 4 Omni e agora a gente tem o 1O, que é a última versão. E essa última versão eu tenho testado e tenho ficado impressionado com... É o fator UOL? Já que tem o UOL no final? É o UOL? O Porque você chega nesse último nível, ela consegue simular sentimentos, falar com sarcasmo, falar fino, falar grosso, falar... Nem sei se precisava disso, mas tudo bem. Deixa isso com a gente, né? E eu acho que esse ponto que é interessante, assim, a gente começar a ter uma ferramenta que ela realmente consegue se adequar. E isso me lembra muito aquele filme da Ela, do Joaquin Phoenix. Eu não assisti, eu só ouvi o nome, só de nome. Não, esses recomendo assistir. Vamos nele. Sinopse. Ele tem um sistema operacional personalizado que é uma IA. Só que ele configura usando todos os arquivos da vida dele. Então a inteligência começa a criar um laço emocional ao sistema operacional e cria um laço emocional com o ator principal, que é o Joaquin Phoenix, a ponto de ele estar apaixonado pela IA. E eu acho que em algum momento da humanidade isso de fato vai acontecer. Que é quando a gente começar a criar tanto, a gente vai ter se sentir mais confortável. Gera um vínculo, né? Sim. É a conexão no sentido emocional, no sentido sentimental mesmo. Né? A publicidade trabalha muito com essa questão da conexão emocional, né? Porque se não tem conexão... para contar a história da marca, fazer sentido para o público com quem ela quer conversar, né? E falando nesse aspecto de sentimento, da emoção que a gente precisa validar no material, no conteúdo que a gente entrega, tem até, acho que nos últimos 4 dias aí, né? Tá bem em voga no nosso segmento, uma tentativa de uma das principais marcas aí de refrigerante, que se dispôs a desenvolver o projeto do material de marketing dela no final de ano, que é bem famoso também, porque é atrelado, né, uma das principais mensagens de Natal, que o público inclusive espera, né, já tem toda uma expectativa. Ela se dispôs a fazer com o IA.
Estava claro no projeto as questões operacionais, né, a viabilidade, os custos. Então, por exemplo, um vídeo produzido dentro daquele nível, né, daquela complexidade, ela conseguia fazer um vídeo, uma versão de cidade, de local. No IA, ela conseguiu desenvolver isso em 37 cidades/países, por exemplo, em termos de ambiente, de entregar isso de forma personalizada. Mas a marca tinha a preocupação da percepção de sentimento, né? De se ela seria percebida da mesma forma como quando o material é produzido. E aí o teste de impacto, né, que eles chamam, se o impacto era o mesmo do material produzido de forma tradicional, vamos dizer assim, né? Pela publicidade, de uma pontuação 6, bateu no 5,9. Então a resposta do público para esse material que foi produzido com inteligência artificial foi a mesma do material publicitário convencional. Então, existe sim essa preocupação e o IA está vindo aí, como você mesmo acabou de colocar, Hilário, para provar, né, que tem condição ali de talvez não ser nem detectado, né, reconhecido como... A gente tá em termos de ética, já é uma preocupação nossa isso, inclusive, né? Que existe a recomendação de você mencionar que aquilo foi produzido com IA e tudo mais para... Mas eu acho isso muito louco, assim, né? No sentido de, como ferramenta, muitas vezes você não fala que ferramenta que você usou para produzir algo. Né? Hoje o próprio Adobe, os pacotes de Adobe, tudo já tem o Firefly, que é um pacote de IA. Integrado. Eu acho muito louco hoje a discussão sobre nossa, se aquela série está usando uma abertura em IA, eu não vou assisti-la, vou boicotá-la e vamos queimar os produtores vivos. Que como já aconteceu, que é o caso do episódio da série do Guerras Secretas da Disney, em que toda a abertura foi feita em inteligência artificial. E isso gerou uma comoção dos artistas em cima da série. Né? Não contrataram alguém de... Já uma discussão de classe, né? De pessoal pensando mesmo em oportunidade, né? Para quem está envolvido no projeto, né? As nossas conversas estão ficando longas e é praticamente impossível para nós aqui separarmos o que aconteceu com o papo com uma equipe com o que está acontecendo agora. Né? Mas a sensação que me deu agora é que o pessoal fala assim, vamos boicotar porque estão tirando de nós o nosso trabalho. Mas na verdade não me parece ser bem esse o caminho. Até o que vai acabar mudando, a gente estávamos conversando isso também, o assunto do IA está gravado nos bastidores aqui, né? Sim. Os modelos de negócio, né, o modelo pelo qual a gente trabalha, vai se ajustar para essa realidade nova. Não importa a força que se faça para segurar como está. Porque a IA está aqui, a gente já nem sabe mais onde ela está. Às vezes está rolando e você não está sabendo o que está rolando. Então tem coisa acontecendo. Depois eu vou passar também umas perguntas que estão chegando aqui para mim, que é da nossa plateia que nos assiste aqui, pessoal. Eu acabei não mencionando de novo que o pessoal está aqui presente, as equipes dos cursos de medicina, análise e desenvolvimento de sistemas, estão aqui acompanhando também a gravação do nosso espaço, publicidade também está aqui firme junto. Publicidade está sempre por perto das nossas gravações, né? As equipes estão interagindo o tempo todo. Mas também tem um pouco nesse contexto, também tem uns questionamentos aqui, depois eu passo isso para vocês. Mas esse ambiente, quando a gente fala de mercado e reserva de mercado, é um assunto que mexe com as pessoas. Já tivemos outras modificações que não tem nada a ver com IA, mas que agora certamente a IA está lá no meio, que é com a vinda, por exemplo, do Uber. Briga com os taxistas pelo mercado, como que vai ficar, como é que não vai ficar. É um ótimo paralelo. Então, de um lado, defensores, de outro lado, acusadores, cada um na sua posição. Quem quer saber o que ganha com isso? Então, e o fato é que a gente tem o Uber funcionando e outras empresas também, né? Então, eu acabei citando apenas uma, mas tem outras aqui envolvidas. E agora a gente já sabe que nesses aplicativos que propõem as corridas, etc., tem IA por trás disso. Eu não duvido. Eu não posso afirmar porque eu não leio o código-fonte dos caras, mas que tem lá... Se você parar para pensar, esse paralelo foi muito bom. Né? Legal. Dei sorte. Quando é com os taxistas, a gente vibra. Quando aconteceu o Duolingo, ninguém brigou pelos professores de inglês.
Hoje, o próximo vai ser os tecnologia. editores de vídeo. Depois vai vir, quando o Instagram chegou, ele roubava os filtros de fotógrafos famosos. E isso foi aplicado dentro do Instagram. Todo mundo virou fotógrafo, né? Se a gente for fazer uma referência à história, a publicidade sentiu muito isso com relação à tecnologia. A gente saiu da ilustração, por exemplo, para a criação de layout, de design digital, né? Lá com o Corel, depois os Adobe da vida aí. Então, as migrações, a relação disso com a tecnologia, ela vem, né? Eu acho que a reflexão maior é não assim, tem jeito. a gente vibrou com todas essas transformações. E quando chegar a nossa vez? Eu acho que a questão principal é que não dá para lutar contra. Exato. A contabilidade, a gente tem duas vertentes dentro, acho que como toda a profissão. A gente que é até descrente, né? Não sei ainda como é que pode ser descrente com uma realidade, mas existe hoje ainda descrente. Não, isso aí não vai tirar meu trabalho. Desse vai. Desse que acha que não vai. Já nós temos uma outra vertente que é aqueles, não, isso vai melhorar o meu trabalho. E está se preparando. Está se preparando, está indo atrás. Ontem eu estava ouvindo uma reportagem, o órgão público que normalmente, historicamente, a gente tem no Brasil, acha que ele é atrasado, a Junta Comercial do Estado do Paraná está colocando, treinando e testando uma IA para fazer as análises de processos de abertura de empresa, de alteração, que hoje demora. O Paraná é uma das juntas mais aceleradas, né? Demora em torno de 6 horas, eles querem diminuir isso para 7 minutos. Caralho, com uma o uso da redução IA. pequenininha, né? Não, 6 horas eu já ia bater e quantas palma. semanas não levava isso? 6 horas. Não, mas vamos Faz voltar uma para comparação pra nós, aqui em São Paulo, 2015, para não ficar... Aqui em São Paulo, a análise está demorando em torno de um dia. Ia falar Eles prometem 2 horas, mas na prática está demorando um dia. Então, mas 10 anos atrás, você tem escola, você conhece, você tem experiência, conviveu com gente mais das antigas. Levava semanas para fazer. Semanas. Sim. Aí quando reduziu para dias, você falou, nossa, mas que ganho maravilhoso. Se chegar em 7 minutos, eu sou capaz de apostar que se chegar em 7 minutos em 2025, em 2026 a análise é em tempo real. Porque hoje demorar mais para entregar a gente entender o que que é isso daí, por exemplo, hoje a gente tem um analista que ele pega um contrato social de uma empresa que é feito, ele lê o contrato inteiro para descobrir o que está fora da legislação do Código Civil, o que está fora da legislação comercial, o que está fora. Isso que não vai ser necessário, né? Então, essa agilidade vai favorecer o nosso trabalho. A questão é que nós temos que passar a usar aquilo que nós somos, humanos. Acho que a gente tem que passar a humanizar o nosso trabalho e humanizar os nossos contatos. E eu não vejo que ela vá... Claro, ela vai tomar posto de trabalho, isso aí é inevitável, já está tomando posto de trabalho, mas o impacto disso é difícil a gente mensurar, porque hoje a gente está com problema de ter gente para colocar no mercado de trabalho. Sim. O que eu mais ouço hoje eu não tenho, eu abro vaga, não tem candidato. Mão de obra capacitada. Exatamente. Sim, concordo. E se colocar conhecimento básico de GPT em alguma medida, já também não aparece ninguém. Tipo assim, pessoas que têm... Porque tem uma competência que ela vai ser cada vez mais necessária, que é pensamento crítico. Porque hoje você replicar uma informação, você pegar algo da internet, ou mesmo consultar o ChatGPT e não ler o que está escrito, isso vai acontecer com uma velocidade absurda. Só que as pessoas vão ter que parar para ler. E esse parar para ler... E pensar sobre o que ela está lendo, isso vai ser escasso. É aí que eu acho que é a nossa participação. É Exato. aí que a gente reina. Não, porque na hora de captar o que o cliente precisa, transformar isso em instruções para a inteligência artificial, essa é uma realidade que a gente vai precisar aprender a pôr energia. Até foi Quem bacana, não gosta de atender ou conversar. No ano passado, em novembro do ano passado, eu participei de um congresso em Fortaleza e um dos estandes de sistemas que estavam lá, eles estavam com uma pessoa que é da área contábil, é um contador que é estudioso de IA e estudioso de GPT principalmente, e ele estava dando mini cursos para explicar como perguntar para o GPT, que era a maior dificuldade, que aí vem aproveitando que o curso aqui de publicidade, que o nosso problema maior
no mercado de trabalho é comunicação. A gente precisa aprender a se comunicar, e inclusive com o GPT. Se eu pergunto, dependendo de como eu pergunto, a resposta vem totalmente diferente. A primeira coisa que eu perguntei para o GPT, ele me respondeu errado. Não, respondeu certo, só que eu perguntei errado. Exato. Ele me respondeu aquilo que eu perguntei. Nossa, isso para mim é um tapa. É um tapa. Não, mas é verdade isso. Eu pedi para ele fazer para mim 2 parágrafos de uma coisa. Ele me entregou o que eu pedi. Só que na minha mente eu tinha outra coisa, porque eu conheço a minha vida, eu conheço o meu contexto, eu conheço o meu cenário onde eu estou, mas eu não contei para ele, ele não é obrigado a saber. Esse preset não estava lá para ele te não entregar. Não estava lá. E nem que ele fosse a minha réplica de inteligência artificial, eu conheço as duas vertentes. Se eu tivesse eu mesmo treinado a IA, eu teria perguntado errado para a minha própria IA. Sim. Usando tudo que eu aprendi aqui nos papos de hoje. É muito surreal, né? É muito surreal. Mas eu não queria perder um gancho no Merlin logo no comecinho. Porque a gente já estava fazendo esse papo, eu queria que a gente trouxesse isso aqui de novo. Que é o quê? Como que fica a segurança desses dados, né? A gente você não se sentiu seguro, falou, a resposta tá errada aqui. Essa é uma boa pergunta. Porque assim, ok, vamos imaginar, uma IA perfeita aqui, ou mais próximo possível disso, que te deu uma resposta matemática ou um caso lá correto. E se, como é que você sabe que daqui a pouco ela não muda de ideia? Eu acho que o que me deixa até um pouquinho mais... Porque você vai precisar tomar uma decisão, já pensou, cara? O que deixa até um pouquinho mais apreensivo é a questão assim, porque hoje a gente tem uma análise, por exemplo, falando da contabilidade, a gente tem a análise das demonstrações, uma análise de balanço. Você coloca uma peça de contabilidade, aí ele diz como que está a situação, como está a situação financeira e econômica da sua empresa. É um diagnóstico disso. Isso tudo são fórmulas que a gente fazia usando ferramentas, mas hoje o ChatGPT, que a gente já viu funcionando, você joga o balanço lá dentro e ele sozinho faz a análise e te dá toda a resposta, te dá o resultado já com os indicadores, com a tradução dos indicadores. E a questão da segurança é isso, bom, eu estou com os dados da minha empresa lá. Isso aí vai ficar público, vai ficar privado? Até onde isso? Boa. Alguém pode perguntar alguma coisa, pode ir uma informação da minha empresa para outra pessoa? Boa pergunta. Hoje isso é uma preocupação real, né? E aí eu posso falar como que isso funciona. Hoje, quando você tem uma inteligência artificial, ela é como se fosse uma rede neural, tá? Você sobe uma informação e ela cai nessa rede neural para ela ser utilizada de forma anonimizada, né? Porém, eu vou fazer uma analogia. É como você comer uma comida. Você pega um sanduíche, você come esse sanduíche, mas você não diz aonde esse sanduíche foi usado no seu corpo, se ele foi fazer cabelo, se ele vai fazer unha, se ele foi usado para você usar em energia para pensar e falar. Você não sabe, você comeu a comida, essa comida virou alguma coisa no seu corpo. Só que na IA ela funciona mais ou menos desse jeito. O resultado final, você sabe qual que é o resultado final, mas você não sabe aonde ele está, da onde ele veio, né? O resultado final é unha, mas essa unha aqui é o leite que eu tomei ontem, né? Não dá para saber. Alguns casos de IA, você tem ele regurgitando conteúdo. E aí teve alguns casos de eles conseguirem fazer, dependendo do comando que você dava, ele começar a regurgitar conteúdo. O que é regurgitar? Ele começar a dar dados reais que foram utilizados para treinar a IA inicial. É que é o perigo. De trazer algum dado desse que você entregou lá, né? Qual a única forma de você manter isso seguro? As LLMs, a maior parte delas é open source, código aberto. A forma mais segura de você poder trabalhar é você pegar uma LLM e você instalar ela numa instância separada para você treinar essa IA, e ela é a sua IA treinada, é o seu GPT, é o seu treinado por você, com os dados da sua empresa. Caso contrário, a partir da hora que você sobe os dados numa IA que está na nuvem, eu não garanto. Você está usando a nuvem, mas também está compartilhando com a nuvem. Exato. Eu não sei, E até você tem lá algumas cláusulas que dizem, não vai usar. Você pode colocar um checkbox falando para não ser
não vai ser usado para treinar informação. O problema é, não dá para saber. E quando a gente vai para essa personalização, que o Kimura tá falando, talvez seja um caminho, aí a gente cai na questão do custo. Né? Porque, por exemplo, para a publicidade, o Hilário perguntou agora há pouco, né? Quem já está explorando, que já tem alguma coisa personalizada, né? Para cada profissão, para cada segmento. A publicidade está explorando bastante isso, obviamente, com alguns, né, profissionais, né, que já têm histórico publicitário e já tem bastante imersão nessa questão da tecnologia, personalizando, né, o serviço de IA para a publicidade, inclusive para aquela empresa específica. Então a gente vai mesclar não só a estratégia, a metodologia, os processos da agência, mas também passa a ter esse cuidado com os dados do cliente que a gente trata. De repente, a fazer um planejamento estratégico, ou que está sendo criado, né, ou que está sendo desenvolvido para aquele cliente. Mas, de fato, você se esbarra com a questão do custo, né? É prós e Mas contras. tem. Prós e contras. Uhum. Acho que a gente tem que pesar as duas coisas. Porque, por exemplo, você ter um data center e você rodar a sua própria IA, ela tem dois problemas. O custo para você fazer isso, instalar, criar uma estrutura. E segundo, ela é virgem. As limitações. Ela não está treinada ainda, o que é diferente você pegar uma IA que está sendo alimentada, já está pré-treinada, com milhões de dados. A desvantagem de não acessar essa vastidão de dados aí, né? Porque você quer manter os seus dados à Sim, parte. sim. Então, existem prós e contras. Você pode não fazer parte desse mar e criar sua piscina, ou você pode fazer a sua piscina e não fazer parte do mar. Só que os resultados que você vai ter dentro de uma IA que está treinada dentro de um ambiente maior é muito superior. Se você fizer a comparação. Tipo, faz uma imagem treinada aqui e uma imagem treinada aqui. Aqui está treinada por uma base gigantesca, ela vai dar um resultado... Vai apresentar um refinamento maior, né? Muito superior. Muito superior. A pergunta é se você quer assumir esse custo e não ter essa eficiência. Uma das coisas que a gente também já comentou que o custo é um fator que é, às vezes, limitador de você implantar alguma tecnologia dessa do zero, né? Servidor, energia, placa de vídeo para fazer processamento, que o pessoal usa, né, os processadores de vídeo para poder fazer isso por causa da velocidade e tal. E para manter isso rodando constantemente custaria uma grana. É uma grana absurda. Assim, ao meu ver, eu sendo um pobre usuário de IA, que não é nenhuma empresa gigante, com milhões, eu como pobre usuário, o custo-benefício de você usar uma IA geral, é muito melhor. Vai tateando o que o mercado está entregando por enquanto, né? É muito superior. Sim. É muito superior. Agora, se você é uma grande empresa com milhões de dados que valem tipo muito dinheiro, sei lá, governo, instituições com muita informação, aí talvez valha a pena você criar uma IA própria, né, que vai ter resultados para dentro da sua empresa. E vamos pensar do ponto de vista do software, é difícil? Dá para comprar algum tipo? Você Não, é open source. Na verdade, assim, o próprio OpenAI, a palavra OpenAI é open. Na verdade, a OpenAI são duas empresas, são duas organizações. Você tem a OpenAI Foundation e a OpenAI empresa, Enterprise. Uma tem fins lucrativos, a outra não. Inclusive, uma das brigas em relação ao Elon Musk com o Sam Altman é em relação a isso. Porque ele se inicia um projeto, código aberto, sem fins lucrativos, eles criam um braço com fins lucrativos. E aí o pessoal não gostou muito. Ao mesmo tempo que isso se faz necessário. Sim. Equilibrar esse prato aí não vai ser fácil. Porque não dá para se viver só de luz. Alguém vive de luz? Não somos seres fotossintéticos, né? Vamos fazer tudo aberto e gratuito, a gente não precisa, só precisa de luz. Interessante isso. Aí quebra todo mundo junto.
Mas o resultado vai ser voltar a ver esse. Não, descampo. não vai haver um crescimento conjunto, vai quebrar todo mundo junto, mas é interessante. Eu queria passar para 2 perguntas que são da nossa plateia ao vivo, que está aqui acompanhando. A primeira vem do Eduardo. Estou respeitando aqui a ordem que eu recebi as perguntas, tá? Então, a pergunta é a seguinte, pessoal. Você acredita que com o advento da inteligência artificial possa ocasionar complicações humanas, como, por exemplo, vício em redes sociais, devido ao seu algoritmo feito para prender a atenção e o que foi observado aí depois da sua implementação? O que vocês acham? Você acha que a gente corre risco como de complicações na nossa vida? Já é assim, né? Então nós já estamos vivendo, não é um risco, é real. É Já real. estamos no caos. Porque hoje você já fala de microdoses de endorfina. Basicamente, o TikTok é a microdose de endorfina no arrasta para cima. Infinita. Se Infinita. quiser ficar, você fica lá, né? Então, essa microdose de endorfina, se você não toma cuidado, você fica rolando uma madrugada inteira o feed. Na realidade, já é assim. Então não Isso- precisamos esperar mais nada, pessoal. Isso não precisa de IA para acontecer, isso já está acontecendo. Eu acredito que o TikTok, inclusive, é o que mais usa essa microdose, porque são conteúdos que te atraem nos primeiros 3 segundos. Só que a sua cabeça fica louca se você A começa... cabeça fica louca e quem está consumindo isso acha que pode vegetar, igual nós acabamos de falar, né? Acha que pode viver de fotossíntese, né? Eduardo, não sei. Dá-lhe uma coisa sofá, não tá dá-lhe falta favorável, de hein? luz. Se você começa a receber microdoses e é engraçado você ver isso, porque assim, o Brasil ainda é um país que não sofre desse problema de primeiro mundo. Mas em 2004, 2005, um documentário chamado Nação Digital, da GNT.doc, já falava sobre uma matéria nos colégios chamada Netiqueta, na Ásia. Então, crianças entre o 3º e 4º ano já começavam a receber instrução do uso saudável da internet. Porque provavelmente estavam apresentando alguns comportamentos característicos de vício ali do. Naquela época, já 2004, já se internava jovens com problemas de vício em jogos online. Que eu falo que é um problema de primeiro mundo, porque aqui no Brasil a gente tem muito menos. Mas não que não tenhamos. Tem, mas uma incidência menor, com certeza. O jogo online não tem pause, né? Então tem que seguir à frente. Mas é igual a arrasta que ele falou aí, né? Tem uma série também, que se eu não me engano, o Dilema das Redes Sociais, Sim, né? muito bom. Que também Fala sobre essa eu microdosagem. assisti, né? E um dos desenvolvedores, né, do recurso do Arrasta para Cima que fala, né? Fala, eu mesmo se soubesse o quanto compulsório seria isso, se tivesse jeito de voltar, eu não teria entregue esse recurso. Acho que além desse vício, a gente tem uma outra situação, né? Que é a preguiça. Porque já acontecia Aí com o junta Google. um dos 7 pecados capitais. Já aí, né, acontecia tá tudo com o certo. Google, continuou e aumentou com o ChatGPT. Eu acho que você fica viciado na questão que a gente estava conversando, mas você tem acaba ficando acomodado também no sentido, não vou nem procurar, vou perguntar aqui. Aí copia e cola. O extremo da conveniência. Mas é que a gente vai voltar a ter que colocar energia repensando em quais são os nossos propósitos aí mesmo enquanto humanos. Mas pintou um ganchinho que acho que foi perfeito. É a pergunta da Lívia, que ela traz o seguinte, ó. Durante a fala do Kimura, ele mencionou uma frase que lembrou ela de uma animação do Netflix. Eu vou arriscar um inglês aqui, tá? É Love, Death and Robots. Tem um episódio que mostra um pintor que se tornou um robô. Mas ao final do episódio a gente descobre que ele sempre foi um robô e tomou características e sentimentos humanos. Você consegue acreditar isso virando realidade? A curto, médio prazo, não. Mas acho que talvez com a computação quântica, sim. Porque a gente começa a pensar que, assim, é claro que tem uma discussão essencial sobre a inteligência artificial e o ser humano como espírito, né? A pergunta principal e quando a gente conseguir gerar o mais próximo de uma consciência senciente de que... E aí você começa a entrar num dilema, que você vira pra IA e fala assim, IA, você tá viva? Ela responde, tô. Me prova que você tá viva. Eu falo, eu tenho sentimentos. Eu tô triste. E aí você começa a ter uma discussão
que coloca você em dúvida. Questões de alma ali, né? Será que ela mesmo... Nessa história eu já falei assim, meu Deus. Aí você começa a conversar com ela, se ela te provar que ela tá viva. Inclusive tem um filme que fala sobre Deus Ex Machina, que é sobre esse dilema. Além dele, não só o Love, Death and Robots, que é uma série muito boa, mas existe uma outra série chamada Pluto, que é baseada no Astro Boy do Japão, que é uma criança robô. E essa série do Astro Boy, para quem não lembra, foi criada em 1940, 1950. Acho que eu não lembro exatamente, mas é da década de 50, mais ou menos. Que já falava sobre o dilema da criação de um robô senciente que acha que é um ser humano, que acha que tem vida, que ama, que gosta, que às vezes é mais humano do que o ser humano. Porque ele é mais preocupado com o ser humano do que o próprio ser humano. Eu tô aqui falando, né, colocando nessa forma nas questões, né, de sentimento, de emoção, mas de novo, né, que a gente acabou de falar disso aí na publicidade. Eu fico pensando que a própria inteligência emocional humana ainda é uma coisa que a gente está estudando, desvendando, né? A ciência que fala sobre isso é muito recente. Tem, né, a neurologia aí, né, ainda explorando muito tudo isso. E aí a gente passar a fazer um paralelo disso dentro do artificial, né? Você trouxe um ponto bom. Inteligência emocional hoje. Exatamente. Eu arrisco dizer que com o crescimento da inteligência artificial, a inteligência emocional ela vai ser cada vez mais necessária. Vai ser o nosso diferencial, que a gente estava falando, né? Exato. O senso crítico vai vir caminho aí, para nós, né? vamos ter que ser o que somos mesmo, humanos. Porque depois de um certo tempo a gente acabou deixando um pouco essas relações humanas de lado. E lidar com a frustração. Hoje, por exemplo, eu acho muito louco, a nova geração, ela passa por algumas crises. A frustração da nova geração, às vezes não tem muita resiliência, muita resistência à dor. Você virar e tomar um esporro. Aí a pessoa toma um esporro, no primeiro dia de trabalho, ela vai chorar no banheiro, Você trancada. é um chefe tóxico. E às vezes o esporro foi, pessoal, você devia ter chegado às 9, agora são 9h40, poxa vida. Não foi pro parquinho ralar o joelho no parquinho. O pior de tudo é saber que pode ter sido nesse tom de voz. Calmo. Não foi à toa. Pode só me dizer o que aconteceu, eu tô preocupado com você. Só a frustração de ser contrariado gera, né? Isso. Exato, um sentimento muito negativo. E arrisco dizer que essa próxima geração de profissionais precisa criar uma inteligência emocional, porque senão não vai sobreviver aos desafios corporativos e profissionais. E é munducão. Tipo, eu viro para a nova geração e falo assim, não, você tomou esporro, foi mandado embora, ó vida cruel, né? Tipo... Acontece, não é o que a gente gostaria às vezes, mas é o que acontece. Uma frase do meu filho tem 12 anos, né? Tem gêmeos, um deles tem falado muito assim, quando a gente fala uma coisa, ele fala, é a vida. É a vida. Talvez ele nem saiba o que isso significa, mas no futuro ele vai entender. Inteligente. Pois é, meus caras, a gente tinha horas e horas ainda de papo pra gente bater o papo, pra gente conversar, continuar com esse bate-papo, mas a gente precisa se despedir. E dessa vez eu queria fazer o retorno aqui, começar pela Vivi. Vivi, o que você achou desse nosso papo? Manda um salve aí pra nossa galera que nos acompanha. Deixa um abraço para todos aí, muito satisfeita de estar aqui na casa de novo, né? Depois de ter cursado publicidade, poder voltar aqui e contribuir como quem está atuando aí nesse mercado. E foi muito, muito bacana, né? Muito grato aqui trocar essa ideia com vocês, trazer um pouquinho, puxando para o humano, né? Puxando para a questão das essências da emoção, do sentimento, que acho que é o que perdura, né? O nosso grande desafio é o que perdura aí na publicidade e nas relações humanas, enfim. Então, muito bom, obrigada. Merlin, o que você achou? Eu acho que esse momento, esse bate-papo é sempre muito interessante para trazer esses assuntos que realmente estão no nosso dia a dia e vão mexer com o nosso futuro próximo. Né? Eu acho que isso não tem como negar que isso vai mexer e isso é agradecer aí a oportunidade, agradecer de ter isso, né? Da FEMA
criar esses momentos, criar essa estrutura para esses debates e principalmente parabenizar por essa questão de ter 2 cursos, 2 situações. Isso eu achei que ficou bem bacana. Plural, né? Complementa, isso é bem legal. Queria deixar aqui os parabéns e o agradecimento pela oportunidade. Muito obrigado, meu amigo. E contigo, Kimura. Nossa, eu tava pensando aqui, tudo que a gente tava conversando, e me veio uma frase que meu pai costumava falar para mim. Né? Ele falava assim, cochilou, o cachimbo caiu. É um filósofo. E meu pai falava sempre isso. Acho que tem muito a ver com esse momento. A gente vai estar vivendo uma era de muita abundância com a IA. E eu até brinco que essa nova geração vai jogar o jogo no modo easy. Né? Vai pegar ferramentas incríveis que vão produzir o que a gente produzia em uma semana, vai produzir em um dia. Então, eu quero trazer isso e pensar, pessoal, o mundo está mudando, eu estou feliz que a gente vai viver esse mundo, e a gente que tem mais experiência, a gente vai poder adotar isso primeiro e levar isso para a próxima geração. Né? E estou feliz aí que a gente vai poder participar e contribuir com esse conhecimento para o pessoal. Maravilhoso. Gente, obrigado. Eu sou muito grato pela presença de vocês, por estarem aqui compartilhando com vocês, preocupados aí com a formação dos alunos, colocando o conhecimento de vocês, que é vastíssimo à disposição, mas não só o conhecimento, mas as curiosidades. Porque quem é curioso vai continuar buscando. Acho que essa é uma característica do curioso, né, ou da curiosa. Enfim, a gente precisa se reunir mais vezes nesses espaços da FEMA, tendem a ficar cada vez mais constantes e gostaria muito de ter vocês em um outro momento aqui do futuro, tá bem? Em relação a quem nos acompanhou, vou me despedindo também da nossa plateia de alunos e também do pessoal da técnica que nos acompanha aqui mais esse episódio do nosso podcast. Se você não deixou o like no começo, você já reparou que esse conteúdo foi incrível e que agora sim merece o seu like, a sua inscrição e ative aí também o sininho para receber todas as notificações. Procure a FEMA também em todas as redes sociais, só buscar lá FEMA Assis, principalmente no Instagram, quando a gente tem todas as nossas notícias quentes, tudo isso acontecendo em tempo real aqui na FEMA. Fiquem também à vontade para nos visitar pessoalmente. Quem também quiser acompanhar esse conteúdo no Spotify, fica à vontade. Procura lá por FEMAcast, que todo o nosso conteúdo em áudio e vídeo dessas gravações está disponível nesse nosso espaço, tá bem? Um abraço, obrigado.